Agora sim. Obrigada, Elisa. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui nessa quarta-feira à noite, no nosso último encontro do OAPAR Convida, em que estamos muito honrados com a presença da Sônia Rovinski. Eu confesso que eu conheci a Sônia, óbvio que ela não me conheceu, mas eu conheci a Sônia no meio da pandemia. Essa pandemia, para mim, foi extremamente produtiva, com essa questão da alienação, do OAPAR, da criação do OAPAR, da cartilha que nós fizemos. Me aprofundando no tema, eu acabei assistindo uma live que foi produzida pelo IBDFAN Rio Grande do Sul, em que a Sônia debatia junto com a Lívia, que é a diretora do documentário Tranças, um documentário que, inclusive, a gente já indicou no Instagram do OAPAR. Um documentário excepcional, em que a Lívia ela é uma avó que luta contra a alienação parental. E aí eu ouvi a Sônia. E eu fiquei... assim, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de psicólogos, né? E quando eu escutei a Sônia na live, eu fiquei tão encantada, mas tão encantada, que comecei a pesquisar quem era Sônia Rovinski, quem era aquela psicóloga que depois de eu ter visto a live, eu queria saber mais a respeito. E aí eu descobri um livro dela, do ano passado, sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, que ela foi coautora com a Cátula da Luz Pellizzoli, se eu não estou falando errado, que é este livro aqui, o qual eu já indico desde agora, mas depois vai ter uma indicação do OAPAR em relação a esse livro. E aí, quando nos surgiu a ideia de fazer o OAPAR Convida com psicólogos, primeiro a questão era quantos seriam, né? E aí eu, de plano, falei assim, não, eu queria muito a Sônia. Eu falei assim, mas gente, como é que eu vou conseguir fazer contato com a Sônia? Porque eu não conheço. As outras psicólogas eu conhecia, já tinha contato, mas a Sônia, ela vai falar assim, quem é essa menina me chamando para poder fazer alguma coisa, né? E aí eu tentei pelo direct e não conseguia fazer contato com ela. Comecei a pedir para outras psicólogas o e-mail dela para poder fazer o convite. Eis que fiquei mega feliz. Todo mundo falou assim, Bruna, 6 psicólogas falando. Eu falei, gente, o tema é tão grande que dá muito mais do que 6 encontros. E assim, eu não poderia estar mais feliz com o fechamento desse evento do que com a psicóloga jurídica Sônia Rovinski. Então, assim, para mim é um prazer recebê-la e para todos os OAPARes também, você pode ter certeza disso. Bom, falei pra caramba, como sempre, advogado, você sabe, né? Gosta de falar. A palavra é toda sua, a gente quer ouvir e aprender com você. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Uma boa noite a todos. No teu nome, eu quero agradecer a todo o grupo do OAPAR, né? Eu também não conhecia, aliás, não conhecia essa história que tu acabou de contar, como é que tu me conheceu. E eu falei tão pouquinho naquela live, né? Porque a Lívia era realmente a artista, né? Mas, enfim, acho que devo ter me saído bem para tu ter gostado da minha participação. Realmente, para mim, é uma satisfação, tá? Principalmente, assim, com um grupo que se preocupa com esse tema. Eu não conhecia o trabalho de vocês e depois do convite eu também entrei para conhecer um pouco e aproveito para dizer que achei muito boa a cartilha de vocês, já examinei ela, achei muito bacana da maneira, da proposta do trabalho. Acho que essas questões sobre alienação parental hoje, elas estão eu acho que repetindo uma dinâmica que acontece no nosso país, que é sempre dicotomizar tudo, né? E, aliás, há pouco na nossa pré-sala aqui, né, foi falado isso de que nós temos uma tendência a ter muita dificuldade de permanecer nas sombras e a gente sempre gosta do preto ou do branco, então a gente tem que escolher, ou é um ou é o outro, nunca, né? E eu entendo, aliás, essa expressão eu uso sempre na minha apresentação e eu ia usar aqui de novo, que nós vamos ter que aprender a andar nas sombras, né, nessas partes em que não são tão claras se é branco ou preto, né?
E acho que sempre que há essa oportunidade de poder conversar, né, para mim é uma satisfação, porque eu acabo conhecendo o trabalho das pessoas, se eu puder contribuir de alguma forma para a gente pensar, né, é sempre, apesar de ter um número grande de compromissos, como eu disse, que eu estava um pouco atrapalhada, mas poder sentar e conversar e pensar juntos sobre esse problema, que é da alienação parental com o abuso sexual hoje, que tem gerado tantas lives, tanta discussão, eu acho que sempre é um momento muito bom, né? Assim, para a gente poder parar e pensar junto. E essa é a minha proposta hoje aqui, né? De trazer algumas ideias, e essa foi o que eu pensei, né? Acho muito bom isso, de ter um tempo inicial para poder apresentar algumas ideias básicas e depois a gente poder abrir e fazer os links, né? O tema que me passaram foi, né, era o que estava escrito no e-mail, identificação do abuso sexual em crianças e adolescentes e suas consequências, né? Eu sempre, quando eu recebo um convite, eu sempre paro para pensar da onde vem esse convite e tento entender por que as pessoas me convidaram. A gente nunca é convidada do nada, né? Sempre quando as pessoas convidam a gente para alguma coisa é porque elas estão esperando alguma coisa da gente. E às vezes, talvez a gente aprende, quem trabalha com perícia, acaba aprendendo a raciocinar dessa forma, porque tem que saber o que as pessoas estão esperando do trabalho da gente. E ainda que às vezes não é muito claro, né? Mas há sempre uma ideia por trás, né? E eu sempre tento entender essa ideia. E quando vem de... Eu vou usar um termo, né? Não sei se talvez seja mais adequado, vou falar de agentes jurídicos, para poder exatamente colocar todas as pessoas juntas, advogados, juízes, promotores, defensores, né? Quando vem dessa área e as pessoas dizem, olha, gostaríamos que tu falasse sobre identificação do abuso sexual, essa expressão, identificação do abuso sexual, geralmente, né, quase na totalidade das vezes, está com uma ideia de um pedido por trás que nos ajude a identificar os casos, né? Então, não é uma identificação só no sentido de poder atender uma criança, né? Mas é uma identificação no sentido de poder usar aquilo numa responsabilização de alguém que cometeu uma violência. E isso é uma responsabilidade muito grande e nós temos que realmente parar para pensar o que nós estamos fazendo, se a psicologia dá conta disso, né? Acho que houve uma demanda enorme da psicologia, e eu já vou explicar um pouquinho por que isso acontece, mas aumentou muito o número de casos que são encaminhados aos psicólogos para que possam ajudar nessa identificação, né? E aí as consequências são... Eu estou entendendo aqui consequências do próprio abuso, né? Claro que agora, tendo conversado com vocês um pouco, talvez essas consequências poderiam ser entendidas também dessa vivência toda da rede que a criança passa, né? Mas eu vou, enfim, ficar mais com essa ideia primeira que eu tive, né? Que foi de poder identificar os casos e aí também as consequências, como as consequências da vitimização, na ajuda dessa identificação dos casos. Tá? Que geralmente é nesse sentido que nos são encaminhados. Então, eu vou falar um pouquinho do fenômeno da violência sexual, tá? Dessas consequências que ocorrem dessa vivência, vamos dizer assim, e o que isso, vamos dizer assim, pode contribuir, né? O estudo da psicologia em si, como ciência, pode contribuir nessa área para os agentes jurídicos de alguma forma. Tá? O meu foco vai ser mais nesse. Depois a gente pode ampliar se a ideia era um pouco diferente, tá? Então, eu gostaria de primeiro colocar, né, só para a gente introduzir, lembrando que o fenômeno da violência sexual é uma preocupação não só da área jurídica, mas da saúde também. A própria Organização Mundial da Saúde foca nesse tema, né, mostrando da importância da gente trabalhar essas questões. A própria Organização Mundial de Saúde diz que essa violência atinge 18% das meninas e 8% dos meninos ao redor do mundo. Essa é uma média que acontece, né? Oscilando um pouco, porque sempre a questão toda sempre é da onde que a gente busca os dados para fazer né, estudar essa prevalência, ainda que a prevalência se mostre estável, e isso é uma preocupação também, porque com tudo que a gente já discute, ainda ela se mostra estável, né, não diminui.
e é significativa, se a gente pensar, né? Esse 18 e 8, essa diferença não vai ser o foco nosso aqui, mas eu só quero salientar que nós também temos uma cifra obscura, né? A gente sempre faz é sempre uma previsão, eu diria assim, porque a gente não sabe aqueles casos que não são comunicados, e essa diferença entre meninos e meninas, a ideia muito dos autores é de que essa diferença não deve ser tão grande, né? Provavelmente são os meninos ainda, por toda uma estigmatização muito grande que eles sofrem com isso, são os que menos comunicam esse tipo de violência, né? E o foco também não é aqui fazer essa diferenciação, mas a literatura mostra que os meninos podem ter consequências devastadoras também, por toda uma questão, né, do gênero que acontece, do papel que eles acabam assumindo, e que pode, às vezes, ter consequências muito mais graves nas próprias meninas. Bom, a Organização Mundial de Saúde define a violência como o envolvimento de uma criança em atividades que ele ou ela não compreende em sua totalidade, para a qual também não é hábil para dar o consentimento. Isso que é importante entender. E para a qual não está preparado em termos desenvolvimentais, ou ainda que viola leis ou tabus da sociedade, né? No Brasil, nós tivemos uma evolução grande a respeito da tipificação, né, dessa violência, principalmente em relação às crianças, e eu acredito que a gente possa usar como, vamos dizer assim, a tipificação mais atual, né, mais contemporânea da nossa legislação, a Lei 13.431, que é agora de 2017, que define, então, essa violência sexual como toda ação que se utiliza da criança e do adolescente para fins sexuais, cuja conjunção carnal ou outro ato libidinoso realizado de modo presencial ou por meios eletrônicos, né, que já é uma novidade, para estimulação sexual do agente ou de terceiros. Então, nós temos hoje um conceito extremamente amplo, né? Se saiu daquele conceito de conjunção carnal para incluir os atos libidinosos e ainda agora os meios eletrônicos, né? Então, é bastante amplo e isso amplia também as denúncias que acabam acontecendo. E, às vezes, eu acho que, até como a gente estava falando há pouco, pode gerar um pouco de dúvida entre as pessoas que vão fazer a denúncia, né? Se aquilo se constitui ou não realmente num ato de violência sexual ou não. Tá? Bom, mas considerando essa, né, vamos partir desse conceito, né, um outro aspecto que eu queria trazer aqui é que desta vitimização sexual, tá, com crianças e adolescentes, existe uma classificação, né, que é a de que ela pode, em relação ao contexto em que ela ocorre, ela pode ocorrer, né, basicamente em dois tipos de contexto, que é o intrafamiliar e o extrafamiliar. O extrafamiliar, que é bem em menor número, né, eu não tenho estatísticas, não há estatísticas, pelo menos eu não tenho nesse momento assim, para dar definitivas, mas há uma ideia de que chega a ser 80% a 20%, né, pelo menos naquelas que chegam a ser denunciadas. Então, praticamente 80% intrafamiliar e 20% extrafamiliar. Então, aonde ocorre mesmo a vitimização dessas crianças e adolescentes é no seio da família, aquele espaço, né, teoricamente, que deveria ser o de proteção. Na violência extrafamiliar, né, ainda, isso é interessante, ainda que seja extrafamiliar, a maior parte dos sujeitos que causam essa violência, os autores de violência, geralmente são conhecidos da criança. Tá? E aí a gente pode citar os contextos, por exemplo, assim, até religioso, às vezes, né? Educação física, de exercício, o esporte que tenha aparecido, né? Tem sido divulgado bastante alguns tipos de abusos nesse sentido. Enfim, lugares que a criança muitas vezes frequenta e acaba confiando, né? Há sempre esse vínculo de confiança que acaba se estabelecendo. Eventualmente, nós temos, então, aqueles casos que até eles geralmente são praticados com muito maior violência, né? São que escolhem algumas coisas de pedofilia, com sadismo, que
às vezes até rituais, alguma coisa desse tipo, em que daí as crianças realmente acabam sendo vitimizadas com uma violência extrema. Mas esses são os menores casos, né? São poucos casos em que acontece, se comparados com os outros que têm uma frequência muito maior. Na violência intrafamiliar, né, que é, sem dúvida, a mais prevalente, ela vai ser praticada, então, por pais, padrastos, tios, né, pessoas da família, irmãos. Ultimamente, eu tenho tido uns casos que eu acompanho que envolvem irmãos, e ainda, enfim, pessoas que convivem dentro, né, desse seio familiar, que são identificadas como família. Eu ia colocar, ainda tem a parte feminina, né, que às vezes a gente esquece de citar, mas há violência sexual praticada também pelas mulheres, né, mães, tá? Às vezes até babás, né, que acabam acontecendo. São o menor número, mas também estão dentro dessa estatística. Quais são as características? É que existem dinâmicas específicas nesse caso, né, na dinâmica intrafamiliar, que é principalmente aquela que envolve a confiança da criança com essa pessoa e principalmente o segredo. Por quê? Essa pessoa de confiança, né, exerce um poder sobre essa criança, seja às vezes de afeto, né? Às vezes a gente tem pais, padrastos que exercem um domínio meio que, vamos dizer assim, usando como sendo a criança preferida, sendo aquele o único genitor que dá uma atenção especial para aquela criança, e dependendo das circunstâncias de funcionamento do todo dessa família, essa criança acaba até se ligando afetivamente com esse abusador, né? Eventualmente também nós temos esses abusadores que se utilizam então de ameaças, né? E as ameaças são bem claras de que geralmente são ameaças psicológicas, né? Podem ser ameaças de que vou matar a mãe, vou matar a pessoa que souber, alguma coisa assim, mas até ameaças que são catastróficas para a criança, do tipo assim, bom, se tu contar, toda a família vai se desintegrar, né? Ou se tu contar, eu acabo preso e vocês não vão mais comer. Enfim, os tipos de ameaças são dos mais variados, mas geralmente há isso, há esse conluio, então, que por medo a criança acaba estabelecendo esse segredo, e há toda ainda uma dinâmica, né, da vergonha de ser ela escolhida, e ela geralmente tem uma coisa de se sentir culpada nesse momento, e principalmente, e é a dinâmica que se estabelece com esse abusador, ele tenta colocar a culpa na criança, né, mostrando que se ela acabar revelando aquilo, ela vai acabar ficando numa situação muito ruim. E isso também faz, então, com que essas situações acabem durando muitos anos, né? É muito frequente essas situações intrafamiliares durarem muito mais tempo do que as extrafamiliares, tá? Bom, sobre as consequências, então, né, que vão acontecer, é importante entender que esses estudos sobre as consequências, eles começaram a aparecer lá na década de 80, 90, principalmente, quando também se começou a comunicar com mais intensidade, né, se abrir mais o que acontecia dentro das famílias, né? É interessante entender que essas denúncias sobre violências contra as crianças vieram junto com as denúncias das mulheres sobre violência doméstica praticadas pelo cônjuge, né? Então, isso eu acho que é rico até da gente entender isso, que historicamente o feminismo, né, que fez com que as mulheres denunciassem a violência que acontecia com elas, também passou a proporcionar de que fosse denunciadas as violências que ocorriam com as crianças. Então, isso, de certa forma, é recente na nossa história social, né? E os estudos que passam, então, a acontecer a partir da década de 80 e principalmente se intensificar na década de 90, passam a focar as consequências como uma situação traumática vivida por essas crianças, né? Esse é o foco, é entender que houve uma situação
traumática, né, que gerou sintomas nessas crianças. Um autor que é muito famoso, ele é um marco nessa história, é Finkelhor, que, inclusive, vamos dizer assim, identificado como o autor da teoria traumatogênica, né, que passou a mostrar que as vítimas de violência, as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, acabavam apresentando sintomas muito significativos, né? Acabariam apresentando quase que uma síndrome, vamos dizer assim, sintomatológica, né? A respeito dessa, em função dessa vivência. Tá? E aí é que começou a se utilizar, né? E aí começou cada vez a aumentar mais o número de denúncias, porque passou-se a utilizar um raciocínio a partir dessa proposta desse autor, né, de que haveria uma relação de causa e efeito. Então, sou vitimizado, né, e eu apresento sintomas de tipo X, Y, Z. Tá? E este tipo de raciocínio passou a acompanhar muito a psicologia, que passou a desenvolver cada vez mais estudos e principalmente buscando informações, estudos e pesquisas que pudessem confirmar essa relação de causalidade. As pesquisas eram diretamente relacionadas a isso. Bom, esses estudos foram se ampliando, né? E hoje, se a gente perguntar assim, quais são as consequências, né? Nós podemos encontrar estudos que demonstram consequências decorrentes da vitimização sexual super diversificadas, né? Por exemplo, eu fiz alguns agrupamentos, né? Só para vocês terem uma ideia. Nós podemos falar de sinais e sintomas físicos, que vai, claro, desde uma gravidez, que daí fica óbvio, mas doenças sexualmente transmissíveis, às vezes até traumas físicos, né? Queixas somáticas e até atraso no desenvolvimento. Tá? Também fica relacionado a isso. Nós temos, inclusive, muitos indicadores que mostram que crianças que foram vitimizadas apresentam problemas escolares, atraso na aprendizagem e dificuldade de concentração. Na parte dos sintomas afetivos, psicológicos, principalmente aparece o medo, pesadelos, né, confusão, ansiedade a respeito até da identidade sexual. Nós temos dificuldades de confiar nos outros, embotamento afetivo, sentimento de culpa, irritabilidade, baixa autoestima, dificuldade no ajustamento sexual de adultos, né? Então, nós temos sintomas que são imediatos e sintomas que vão aparecer posteriormente, né? Posteriormente, pode ser até alguns anos e até depois na vida adulta, pessoas que vão ter desajustamento, né, no casamento, desajustamento na vida sexual, relacional, tá? De intimidade, certo? Também nós temos sintomas e sinais na área do comportamento. Por exemplo, nós temos o comportamento sexual inapropriado, ou o que é mais citado, o comportamento hipersexualizado. Nós temos isolamento e fugas, nós temos agressão, comportamento regressivo, comportamento suicida e de autoagressão também, automutilação, né? Adolescentes que se cortam, abuso de substâncias, alcoolismo, prática de atos ilegais, relacionamentos superficiais, mentiras e furtos. Tá? São estudos que mostram, temos estudos para todos isso, mostrando que se encontrou isso nos jovens. Em relação a transtornos que poderiam ser identificados nessas classificações, né, de transtornos mentais, identificado o transtorno depressivo, alimentar, de ansiedade, dissociativo, até déficit de atenção também está relacionado, transtornos de sono e também personalidade borderline. Aquele transtorno que é citado com mais frequência, né, e que, vamos dizer assim, é quase que o carro-chefe para nos mostrar que a pessoa vivenciou uma situação de abuso sexual, é o transtorno de estresse pós-traumático, né, que vai ser apresentado em crianças também, né, não só em adolescentes, em crianças,
tá? Com sintomas, então, de hiperatividade, dificuldade de atenção, ansiedade, de separação, medo, queixas psicossomáticas, reencenação do trauma através de brincadeiras, sonhos traumáticos, né? E interesse diminuído em atividades habituais. Essa questão do estresse pós-traumático também, né, que foi um conceito que foi sendo construído com o tempo, ele surgiu, na verdade, lá na época ainda da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que foi sendo reconstruído. No início ele foi associado apenas, só para ter uma ideia da gravidade, apenas a situações de guerra, e que depois se mostrou que o estresse pós-traumático também poderia podia surgir quando em situações civis, né? De traumas, não de guerra, mas civis. E aí, quando começou a se pesquisar, isso foi lá também por 80, 90, se começou a ver que aquela situação civil que trazia com mais evidências, com mais frequência, o estresse pós-traumático era o abuso sexual, seja em adultos ou em crianças. Né? E aí se passou, então, a se, enfim, demonstrar isso. E ainda eu tô aqui, eu tô lendo, eu não devo ficar lendo o chat, mas estou vendo que estão fazendo perguntas já dos sintomas em crianças, né, que são de abuso sexual, que ainda seriam muito nova, né, e não saberiam identificar. Bom, eu vou aproveitar isso, tá, Fabrício, para exatamente seguir no que eu vou colocar agora, tá? Que, ao mesmo tempo que esses estudos, então, passaram a demonstrar esse número tão preponderante de sinais e sintomas que estavam sendo relacionados, né, também passaram a demonstrar que nós tínhamos um grupo de crianças que eram assintomáticas. Tá? Então, assim, passou-se a verificar que não são todas as crianças que passam por uma situação de violência sexual que acabam formando sintomas. E aí, Fabrício, eu diria que talvez uma das possibilidades disso, né, que leva a essa situação, é, por exemplo, às vezes a criança nem ter noção de que ela está sofrendo o tipo de abuso, né? Muitas vezes a criança associa, porque assim, se esse abuso é feito de uma maneira sem violência física e ela às vezes não tem muita compreensão ou não chegou a ter, vamos dizer assim, um estímulo físico até para ela que possa ser desconfortável, alguma coisa nesse sentido, e ela não tem muita noção do que ela está enxergando, né? Não está vendo, por exemplo, passar um vídeo de relações sexuais na frente de uma criança muito pequena que nem identifica, não consegue entender o que está se passando na frente dela, ela pode não perceber aquilo como uma situação abusiva. Isso é uma possibilidade. Né? Outras possibilidades são dela associar essas situações com situações até de afeto. Né? Se bem que sempre é muito importante entender que ela não teria essa noção ainda, né? Porque se ela é muito difícil para a criança saber que está sendo vitimizada, estar constrangida com aquela situação, vamos dizer assim, né? No sentido de não estar se sentindo à vontade, está sendo usada naquilo, e ao mesmo tempo essa situação está associada a uma manifestação que ela entende como de afeto, é das coisas mais devastadoras para a personalidade, porque ela passa a associar o afeto com a sexualidade, né? Com manifestação sexual. E aí isso pode, geralmente, acaba trazendo transtornos de personalidades bem importantes para o resto da vida. Mas vamos deixar esse lado, por enquanto, isso da sintomatologia, para referir que, por exemplo, eu tenho um estudo do Kendall Tackett e colaboradores, que é de 93 ainda, e que ele faz uma revisão de 45 estudos e mostra nessa revisão que até 1/3 dessas crianças e adolescentes eram assintomáticos. Então, não é só uma questão de que não posso dizer que se 1/3 a criança não compreendeu a situação.
Nós entendemos que a criança passou por uma situação de abuso e que acabou não fazendo sintoma. Tá? Assim, eu estou trazendo essa questão porque quando a gente está preocupado, principalmente no contexto legal, de que as crianças, de que essa identificação de sintomas, né, poderia me ajudar a identificar a ocorrência de uma situação abusiva, eu poder entender também que eu estou com 1/3 dessa população, né, pelo menos nessa pesquisa, que está assintomática. E se eu paro para pensar que é necessário que as crianças que passaram por uma situação de violência apresentem sintomas, né, que vamos dizer assim, que ele acontece sempre, lógico que o meu raciocínio vai ser sem sintoma, sem abuso. E eu posso compreender que não houve situação abusiva e houve situação abusiva. E eu posso estar descartando um grupo de crianças que foi vitimizado e que eu não identifico porque eu estou usando esse tipo de raciocínio. Então, o que eu estou querendo trazer, né, um primeiro fechamento que eu estou querendo trazer aqui, é de que, quando nós estamos falando dentro do contexto legal, tá, sobre essa identificação e consequências dessas situações abusivas, eu entendo que é de fundamental importância que as pessoas consigam compreender essa situação como um evento de vida estressor que pode gerar sintomas ou não, e que, se gerar sintomas, eles podem ser de ordem mais diversa possível. Tá? Generalizando assim, de uma forma mais sintética, pode ser numa linha depressiva, numa linha de ansiedade, numa linha de comportamento ou nenhum sintoma. Certo? Então, isso é importante, porque para que a gente possa não se deter e entender que este é um marco definidor da identificação de uma situação abusiva. Tá? Só para entender como é que isso pode acontecer na criança, né, nessa questão dos eventos estressores, existe, pela teoria sistêmica, e eu vou depois já mostrar que eu entendo que essa teoria nos ajuda bastante a trabalhar nessa questão do abuso sexual dentro do contexto legal, tá? Principalmente nesse contexto, quando a gente precisa entender o que está acontecendo. Essa teoria sistêmica fala em duas funções, que seria a equifinalidade e a multifinalidade. Primeiro, assim, o primeiro dizendo que dentro do sujeito nós podemos ter diferentes caminhos do desenvolvimento que podem levar ao mesmo resultado. Então, diferentes condições de risco podem levar ao mesmo tipo de comportamento. Isso quer dizer, se eu tenho o risco de um evento estressor físico, ele pode causar o mesmo tipo de sintoma de um evento estressor sexual. Tá? Porque pode ser eventos diferentes ocasionar o mesmo tipo de comportamento. E o da multifinalidade diz que qualquer componente de um sistema pode funcionar de maneira diferente, dependendo da organização que opera. Então, um mesmo evento adverso particular não causará necessariamente a mesma psicopatologia para todas as crianças e todos os adolescentes. Tá? Então, isso é muito importante entender, que esta relação de causalidade, vitimização sexual, determinado tipo de comportamento ou de sintoma, não pode dirigir o nosso pensamento quando nós estamos trabalhando no contexto legal. Tá? Quando eu falo comportamento sexualizado, eu quero também fazer chamar atenção para algumas coisas aqui, que é o fato de que esse comportamento sexualizado também, muitas vezes, nos traz um erro nessa análise. Né? O Fabrício colocou ali a preocupação com as crianças pequenas, porque geralmente elas têm mais dificuldade para verbalizar. E aí nós temos, qual é a nossa primeira tendência? É a observação da conduta dessas crianças. E aí sempre se há um foco muito
vamos dizer assim, de preocupação, a atenção que nós damos, geralmente é na tentativa de achar comportamentos sexualizados, como se isso nos desse a justificativa de que a vitimização ocorreu. Friedrich, em 98, fez um estudo sobre uma tentativa de normalização, vamos dizer assim, de o que seria um comportamento normal, né, das crianças, que ele pesquisou mais de 1.000 crianças para tentar estabelecer o que se esperava do comportamento sexual dessas crianças conforme a idade. E a justificativa do trabalho dele, isso que eu achei muito interessante, foi de que desse parâmetros para os médicos, porque esses médicos eram procurados muitas vezes para que olhassem essa criança e dissessem se ela tivesse sido abusada ou não, através das manifestações de comportamento. Então, eles sentiram essa falta e construíram esses dados, né? E nesse estudo que ele fez, ele mostrou algumas coisas bem importantes. Por exemplo, de que existe uma ampla gama de comportamentos, de características sexualizadas que se apresentam em crianças muito jovens. Porque, como elas não têm a crítica ainda a respeito da questão social da sexualidade, né, elas acabam manifestando comportamentos sexuais na frente dos adultos sem crítica. Então, quanto menor a criança, maior a manifestação de comportamentos sexuais na frente de pessoas estranhas ou de familiares. Então, se eu estou preocupada exatamente em olhar comportamentos sexualizados em crianças pequenas, eu vou encontrar nelas um maior número, principalmente, segundo eles dizem, de autoestimulação, exibicionistas e até relacionadas a limites pessoais. Também esse estudo mostrou que esses comportamentos podiam variar muito em função dos tipos de família, né? E interessante também de que eles poderiam aumentar em função de algumas questões de contexto. Por exemplo, crianças que ficam muito tempo na creche e crianças que estariam passando por situações de estresse na família, mas não de abuso sexual. Então, aqui nós já temos uma possibilidade que crianças, frente a separações conjugais de litígio, né, onde acaba acontecendo, às vezes, até alienação parental, acabam manifestando um maior número de comportamentos sexuais. Dito isso, né, que a minha preocupação, e quando eu vou sempre para uma discussão, eu sempre tenho muita preocupação, inclusive com os psicólogos que trabalham nessa área, né, que passam a fazer avaliações para esses agentes jurídicos que nos solicitam, de que seria, aonde vai ser colocado o olhar deles nessas crianças. Se é na sintomatologia, se é nesse comportamento sexualizado, tá? Buscando o que nós chamamos de indicadores, muitas vezes em testes psicológicos, e isso as pessoas sempre perguntam, mas não tem um teste que diz se essa criança foi abusada? E aí, o que a literatura nos mostra, a literatura da área forense, quando a preocupação é identificação de casos. Essa literatura nos chama atenção para dizer, olha, esses indicadores que vocês estão usando, tá? Seja de sintomas, de testes, de comportamento, eles precisam ser analisados para ver se eles têm validade e se eles têm poder de discriminação. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Porque validade são todos aqueles indicadores que vão mostrar que aquilo acontece com alguém que passou por uma situação de violência sexual. Por exemplo, saber que toda aquela lista que eu dei para vocês, saber que uma criança está depressiva, está com problemas de dificuldade na aprendizagem, tem validade, porque os estudos já mostraram, né, e às vezes um teste também pode mostrar isso, de que comparando grupos de crianças que foram vitimizadas sexualmente com grupos de crianças que não foram vitimizadas, certo? 2 grupos. Se eu comparo, essas crianças vitimizadas vão ter mais problemas na escola, vão ter mais depressão, vão ter mais ansiedade. Então, esses indicadores são válidos para essas crianças. Mas,
Se eu criar uma pesquisa com 3 grupos de crianças vitimizadas sexualmente, crianças, né, uma pesquisa até que já aconteceu, crianças que estavam indo para a cirurgia de fimose, tá? Até porque tinha com uma conotação de sexualidade. E crianças que não tinham nenhum fator de estresse maior, não foram vitimizadas, essas crianças não vitimizadas e essas crianças que tinham sofrido abuso se mostravam diferentes em relação a esses indicadores. Mas o grupo de crianças vitimizadas com o grupo de crianças que estava indo para a cirurgia de fimose não apresentava diferença nos indicadores. Quer dizer, aquele outro grupo clínico, que não é de abuso, mas é um grupo clínico que está sofrendo violência de outra ordem, apresentava também mais alto esses sintomas todos de estresse que estavam naquele grupo de vitimização sexual. Então, ele não se diferenciava do grupo de vitimização sexual, mas se diferenciava dos outros não. E aí, o que nós podemos, então, constatar é de que esses indicadores eram válidos para o grupo de abuso sexual, porque estavam relacionados com aquela vivência, mas eles não tinham poder de discriminação. Poder de discriminação é naquela variável que existe quando eu digo ela só acontece com as crianças vitimizadas sexualmente. E eu desconheço estudos que nos tragam esses indicadores. Esses indicadores são só de violência sexual. Então, dito isso, nós podemos dizer que o abuso sexual tem que ser entendido como um evento de vida e não como um diagnóstico. Não apresenta, no abuso sexual, não apresenta um conjunto de sinais e sintomas que pertence única e exclusivamente a esse evento. Não há uma síndrome específica de abuso sexual e, portanto, as mesmas evidências podem gerar diferentes conclusões. A complexidade é tal que há a possibilidade de que vítimas, então, que não apresentem nenhum sintomas, enquanto que, por outro lado, podem ser observados sintomas e quadros psicológicos mais variados nas diferentes vítimas. Um autor coloca que a associação sintoma-evento é uma verdadeira armadilha em que caem muitos profissionais. A pergunta que fica nessa história toda, então, é se nós realmente podemos ajudar, Mas então, descartem seus psicólogos, Não temos mais nada a dizer a vocês convidaram tantos psicólogos para esses eventos, Enfim, eu acho que sim, a psicologia pode ajudar, mas nós temos que ter muito cuidado, primeiro, quanto à possibilidade de afirmar ocorrências categóricas e ao fato de raciocinar nessa evento de causa e efeito. Tá? O que os estudos têm mostrado é que se nós formos levar as crianças para uma avaliação e no que a psicologia pode contribuir, principalmente, eu estou pensando aqui no contexto legal, não estou falando naquela criança que foi vitimizada, ok, todo mundo já sabe que foi, e ela vai para um atendimento clínico, isso é outra área de intervenção. Eu estou falando na área que me perguntam, e a identificação e as consequências disso para o contexto legal. A psicologia precisa, se ela for fazer uma avaliação, usar uma abordagem que nós chamamos de sistêmica, que ela possa avaliar todo o contexto em que essa criança está inserida. Muitas vezes eu uso a expressão de que as avaliações que a gente faz são um verdadeiro quebra-cabeça, onde as peças precisam se encaixar. Cada criança vai ter sua lógica própria para apresentar um sintoma ou não. Certo? Só para ter uma ideia, essa abordagem sistêmica, ela fala que nós devemos considerar pelo menos assim 4 grandes áreas, que é o desenvolvimento ontológico, e aí nós temos que pensar na idade, no gênero, tudo isso já vai levar a sintomatologia diferente.
o histórico pregresso dessa criança de maus tratos, a autoestima, o autoconceito, e vai levar ela a falar ou não falar de uma maneira mais espontânea ou não, o QI, a escolaridade dessa criança, tudo isso interfere na compreensão dela sobre a vitimização. Depois nós temos que entender o microsistema em que ela está inserida. O ambiente familiar, como que esta família entende as relações, que estrutura está funcionando essa família, como é que são os papéis que estão acontecendo, né? Esses outros significativos, a relação com esse, o abuso foi intrafamiliar, a relação que teve, né, com esse abusador, o cuidador dela está exercendo um papel ou não. Temos que pensar também num macrosistema, onde passam as crenças, valores culturais, o conhecimento sobre direitos, né? Se ela está dentro de um contexto social em que aquilo é uma prática usual, né? Onde os pais introduzem as filhas para a vida sexual como uma prática normal, entre aspas, aqui, tá? E ainda até o exossistema de uma comunidade mais ampla, né? Às vezes essas práticas de violência sexual estão dentro de outras violências muito maiores, né, de uma violência na comunidade e até do funcionamento do sistema de proteção e justiça, a rede que vai estar atuando na proteção dessa criança. Portanto, assim, para cada criança vítima, existe sempre uma única combinação de fatores de risco e de proteção que vão determinar a manifestação do seu comportamento mal adaptativo. Aí cabe ao psicólogo até poder explicar por que essa criança foi vitimizada e não está com sintoma. Ou por que essa criança está com sintomas, mas muito provavelmente não passou por uma vitimização sexual, que até pode ser passando por outros tipos de violência e que até a própria alienação parental poderia estar inserido nisso, né? Bom, eu sei que eu já estou bastante, passei acho que um pouco, deixa eu pensar aqui, para finalizar. Sim, para poder finalizar, então, eu queria ainda acrescentar só que, em frente a tudo isso que eu estava trazendo para vocês, né, quando se discute a atuação do psicólogo nesta avaliação, e nós estamos fazendo uma crítica importante em ele utilizar simplesmente a sintomatologia, né? A literatura mostra que, obrigatoriamente, esse psicólogo, ao avaliar essa criança, deve pedir o relato da situação vivida para ela. Para vocês pode ser até um pouco, né? Quem não é da área da psicologia pode parecer até um pouco estranho, mas como que faria uma avaliação sem pedir? Mas por muito tempo, os psicólogos, até somente da área clínica, entendiam que forçar, entre aspas, né? Entendiam como forçar a criança a trazer a situação seria revitimizar, que o ideal seria não pedir para ela contar o que tinha acontecido. Hoje se sabe que abrir o espaço e a criança sempre tem que ter o direito de poder se negar a trazer a situação, se ela quiser. Isso é muito importante. Mas ela tem que ter o direito de ter o espaço de poder relatar. E esse relato, essa entrevista em que ela pode contar a situação de vitimização, é que vai dar validade para todos aqueles outros sintomas que a gente vai identificar ou não. Até porque o tipo de vitimização que ela sofreu e a forma que ela vai nos contar vai ajudar a explicar todo esse quebra-cabeça que eu estou explicando para vocês. A juntar as peças e entender por que as coisas foram compreendidas por ela dessa forma, né? Ou de uma outra forma, e como é que isso resultou, então, em sintomas ou não. Tá? Esse relato, né, também é um relato que nós vamos ter que ter cuidado, porque assim como na sintomatologia, quando nós agora falamos em relato da situação vivida, deve-se ter o cuidado para que não haja uma sugestionabilidade para que ele ocorra de uma forma como o entrevistador está esperando. Né? Esse relato deve ser colhido seguindo todos aqueles protocolos que existem hoje de oitiva, não no sentido, não há necessidade de se seguir um protocolo para pedir esse relato
mas os fundamentos desses protocolos, que é não induzir a criança a dizer alguma coisa, não repetir várias vezes uma mesma pergunta, né? Só usar as palavras que a criança está trazendo, alguns, né? Estou citando alguns só para mostrar que esses fundamentos têm que ser seguidos por essa conversa que esse psicólogo vai ter no momento da avaliação, né? De tomar o máximo cuidado. E não esquecendo de que a memória da criança, que faz parte desse relato, ela é uma memória que pode sofrer muitas interferências, assim como todos nós. A nossa memória é falha. E quando nós estamos numa situação, né, de litígio, principalmente intrafamiliar, onde tem jogo, né, de direitos envolvidos, risco das pessoas sofrerem punições, ou seja lá, né, de que ordem for todos esses interesses envolvidos, pode haver também uma maior manipulação da memória dessa criança, através de sugestões de terceiro quanto a fatos que possam ter ocorrido. Lembrando sempre que é isso que eu estou chamando, que eu sei que parece que já foi tema de vocês, as falsas memórias, elas são produzidas de uma forma, né, intencional por outros, mas também até pela própria criança, que pode interpretar coisas de uma forma errada. O que é importante entender é que a criança, quando nós estamos avaliando e ela traz o seu discurso, ela pode trazer, vamos dizer assim, falsos relatos de uma forma intencional, e isso acontece, tá? Não é o mais comum, mas acontece, principalmente em crianças maiores e adolescentes. E ela pode trazer um relato que ela entende como verdadeiro, mas que não tem nada a ver de verdade. Vamos dizer assim, não aconteceu dessa forma, parcialmente ou às vezes até totalmente, tá? E que esse relato, então, é falso, mas é produzido de uma forma não intencional. Essas situações que eu estou trazendo, né, de falsas memórias e de mentiras, elas não são as mais frequentes, tá? Primeiro, quero deixar bem claro isso. Estou trazendo isso porque são situações que a literatura nos mostra que acontecem. Elas são reais, acontecem. Mas isso não quer dizer que são em maior número do que os casos verdadeiros. Mas por que eu estou salientando isso? Porque se nós sabemos que há riscos, né, não adianta, eu entendo que não adianta usar o raciocínio do tipo assim, como elas são em menor número, em prol da criança, vamos considerar como se o fato realmente aconteceu. Isso é uma premissa falsa e que traz prejuízo para as crianças, traz prejuízos emocionais. Por quê? Se por um acaso, vamos pensar numa situação de violência intrafamiliar, esse pai não cometeu, por exemplo, um maltrato à criança no sentido de um abuso sexual, e eu passo a reafirmar que aquilo aconteceu e tratar no judiciário como se tivesse acontecido, eu estou construindo um abusador no imaginário e na vida intrapsíquica dessa criança. Logo, eu sou responsável por essa construção desse abusador, que vai influenciar a vida dela para o resto da vida. Então, não é tão simples de dizer, no caso de dúvida, seguimos na proteção da criança, afastando o abusador, né? No caso de dúvida, sim, temos que pensar em proteção, porque se há dúvida, há possibilidade. Mas nós temos que cuidar com essa ideia de que simplesmente se tira aquela pessoa da vida da criança como se isso resolvesse todos os problemas da criança. Se isso não é verdadeiro, nós somos os responsáveis por causar esse problema. Então, eu não sei se com esse meu fechamento eu estou trazendo mais angústia ou não para vocês, né? Nós começamos conversando sobre isso, de que quanto mais a gente conversa, mais angústia a gente fica. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, mas assim, vou ser bem sincera para vocês. Eu, cada vez que posso conversar sobre isso, me sinto um pouco aliviada, porque eu acho que nós temos que dividir essas questões
entre nós, porque todos nós estamos nesta área de sombra, buscando clarear, né? Mas eu prefiro que a gente tenha a dúvida e a clareza dos limites que a ciência está nos dando para compreender a situação, do que ficar atuando, né? Atuando no mau sentido de ficar aplicando coisas que a ciência não nos permite dizer, no sentido, inclusive, de trazer prejuízo para as crianças. Tá? Então, tentei usar meu raciocínio foi esse, a ideia que eu quis trazer. Estou aberta agora, né, para as discussões mais diversas. Se esse não era o foco, eu não sei, mas, enfim, estou agora à disposição de vocês. Sônia, primeiramente, muito obrigada pela exposição. E a segunda coisa que eu quero falar, as angústias só aumentam. E, e aí, assim, eu resgato a pergunta do Fabrício em relação às crianças, né, aos bebês, aqueles que não conseguem se comunicar, e somo isso ao que você trouxe, que são do grupo de crianças assintomáticas. Porque eu não sei se os aparelhos vão concordar comigo, se as pessoas que estão assistindo hoje vão concordar comigo, mas da sua fala, se teve uma coisa que mais me impressionou e mais me preocupou, é justamente esse dado, um dado que eu não tinha. Eu Sim. achava que haveria algum sintoma, algum alerta, alguma coisa que um cuidador, que um educador, que alguém pudesse perceber que tem alguma questão com aquela criança. Eu não sei quem foi, assim, eu não sei se foi nem a Glícia que começa, ou quem foi que fala assim, a criança sempre dá defeito. Ah, não, já sei quem foi. Foi a Silvana. A criança dá defeito, gente. Toda criança dá defeito de alguma forma. E aí que nem é relacionado à questão do abuso, tá? E aí você traz o seguinte, olha, grupo de crianças, por mais que possam ter sofrido abusos, elas podem simplesmente não transparecerem nada. Isso é Sim. extremamente angustiante. Sim, eu acho, né, talvez para deixar um pouco... sim, eu concordo contigo. E talvez também é importante nós entendermos aqui, separar um pouco, crianças que dão alguma ideia do que está acontecendo, alguma coisa, que elas consideram como desagradável. A imagem sumiu, Sônia. Sumiu? Sumiu. Vamos pedir para você iniciar seu vídeo. Ué, o que será? Vamos ver. Deu? Foi, Tá. voltou. Eu acho que talvez toquei aqui na câmera. Muito provavelmente, né, algum indício, alguma dica, né? Eu não estou dizendo que a criança passe a usar aquilo como se aquilo fizesse parte da vida. Certamente são situações que talvez não são repetidas por muito tempo, foi uma situação isolada, né? Não sei se nós podemos falar de gravidade, eu não estou querendo usar isso, mas para a criança aquilo chegou com menor gravidade, porque a criança pode também trazer mudanças de comportamento, e mudança ela pode estar num momento com mais angústia no sentido de querer trazer uma situação para alguém e só contar para alguém, por exemplo, mas ela não depois que ela contou, ela botou para fora aquilo, né? E resolveu na vida dela. É nesse sentido não ter sintoma, né? Eu vou trazer um exemplo que eu vou dizer para vocês, eu acho que eu tinha anotado aqui para trazer, que para mim foi um fato marcante na minha atividade de assistência técnica, tá? Porque esse é um problema do judiciário que às vezes a gente tem, que a gente não sabe se a gente ajuda as pessoas emocionalmente ou não. Porque quando tu ajuda as pessoas emocionalmente, tu tira a principal prova de alguma coisa que aconteceu. É incrível isso, mas é isso. A situação que eu acompanhei nesse caso, só para você ter uma ideia, eu tenho acompanhado bastante essa história de, né, violência sexual e alienação parental. Eu tenho uma ideia sempre, até porque eu tenho uma predisposição sempre a analisar essas duas situações entre elas. Então, quando as pessoas às vezes me telefonam, né, mães me ligam e dizem: eu acho que está acontecendo, estou entrando. Eu disse: olha, tudo bem, eu trabalho, mas eu gosto de trabalhar com as visitas assistidas, só para te avisar. Porque se realmente no decorrer a gente, né,
fizer a visita assistida, para não romper, até esclarecer. Eu já vou botando essas questões para que a pessoa não venha esperando uma postura minha como assistente técnico na defesa de um rompimento total de vínculo. E eu me lembro que essa mãe, né, me procurou para assistência técnica e eu cheguei a colocar essa condição para ela. Ok, vou te atender, mas eu já estou te dizendo como é que funciona. E ela dizia, não, mas eu te recomendaram, eu quero, aceito qualquer coisa, a tua forma de trabalhar eu aceito. Ok. Aí eu fui conhecer o caso, né, comecei a entender o caso e a situação era a seguinte. Era um menino lá pelos seus... Ele tinha 5 anos, se não me engano, já faz até uns anos isso. Ele já tinha 5 anos, foi uma separação que aconteceu entre os pais e ele passou a ter visitação com o pai. Havia já história familiar, o pai já tinha alguma história familiar com outro filho, né? Mas a mãe, enquanto vivia com ele, até aquele momento não havia, vamos dizer, se preocupado com essa situação e o filho nunca tinha ficado sozinho com o pai, enfim. E, inclusive, um filho dele, adolescente, desse pai, já tinha feito uma denúncia uma vez de que tivesse... Aí tudo começou a aparecer. Mas esse menino, um dia, vem da visita desse pai e entra desorganizado no carro dela. E nessa desorganização, ele começa a trazer verbalizações de que o pai teria praticado alguma coisa na linha do sexo oral com ele. Esse menino, a mãe ficou desesperada, não sabia o que fazer. O menino começou a apresentar, inclusive, ela logo buscou uma psicóloga clínica para atender o menino, porque a preocupação da mãe foi de proteção e não de sair correndo num conselho tutelar ou alguma coisa. Ela ligou para uma psicóloga e tentou falar com ela para ver o que fazia. Esse menino ficou alguns dias sem conseguir comer, ele vomitava, qualquer coisa que dava, ele dizia... Eu vi verbalizações. A psicóloga clínica anotou que era do tipo assim, eu tenho cabelo na minha boca, eu quero tirar o cabelo. Eu nunca tinha visto criança de 5 anos fazer isso. Né? Por mais que a gente, vamos dizer assim, já viu situações, se a mãe quisesse, por acaso, criar essa situação, a maneira como a criança tinha se portado era de um nível que era impossível, de uma maneira também assim, repentina que tudo isso tinha acontecido. Essa mãe, a primeira conduta dela, então, foi na psicóloga clínica e ela deu muita sorte porque ela foi uma psicóloga que é uma psicóloga que trabalha num serviço de estresse pós-traumático e passou a atender essa criança imediatamente para estresse pós-traumático. Tá? Então, assim, foi focado, não foi... porque às vezes os psicólogos também se atrapalham um pouco, vamos conversar e tal, né? No tipo de técnica que deveriam fazer o atendimento imediato. A mãe foi orientada a dizer para a criança que protegeria essa criança no sentido de que o pai não faria mais aquilo, né? Que o pai, e explicado inclusive para amenizar, isso eu quero mostrar como os fatores externos podem amenizar a situação. O pai não foi chamado pela mãe como um abusador, como foi dito que o pai fez algo que não deveria, que ele né, se passou por algum momento, mas que isso não ia acontecer mais, que o pai não ia fazer mais, e aliviou externamente a pressão, aliviou toda a angústia que a criança passou. Em 2 meses, essa criança estava absolutamente assintomática e dizia que gostaria de ver o pai. Porque todo o trabalho foi nesse sentido, que não é muito comum se fazer. Na verdade, o que as pessoas acabam criando em volta dessa criança é de que é um abusador, não, ele, né, tu não vai mais passar nas mãos desse abusador. Bom, eu só quero dizer que quando essa criança foi para a perícia, ela estava assintomática, chegou lá e disse, não, eu gostaria, faz tempo que eu não vejo meu pai, eu gostaria de ver ele de novo. E aí ela estava numa perícia. Então, assim, a dificuldade, não sei se estou entendendo o que eu posso, né? A dinâmica que se estabelece. O meu trabalho foi todo, então, pela primeira vez que eu acho que os psicólogos clínicos não tem que ser o psicólogo que vai ter que ir lá no juiz, nesse caso, o psicólogo clínico teve um papel fundamental, porque nós tivemos que reconstruir para esse caso, reconstruir o que aconteceu e explicar o porquê que o meu papel como assistente técnico era explicar por que a criança estava assintomática, para que alertasse o perito
de que como que as coisas tinham acontecido antes. Então, na tentativa de ajudar essa criança, e que foi feito certo, na minha opinião, que foi realmente ajudar essa criança até que o processo iniciasse tudo, ela deixou de ser prova no seu mundo intrapsíquico, tanto na sua verbalização, porque tudo que foi dito para ela não foi no sentido de intensificar, de que o pai fazia as coisas erradas, não, foi de que o pai, né, naquele momento, enfim, se atrapalhou, não deveria ter feito daquela forma, e ele não viu mais maldade no pai. Né? Então, é isso que eu acho que talvez o nosso papel seja sempre mostrar essa dinâmica única que acontece em cada caso e que pode ser do mais diverso possível. Bom, vou abrir para as perguntas. As pessoas que quiserem podem até abrir o microfone para poder fazer a pergunta diretamente para a Sônia. Eu acho que ainda tem no chat, Bruna. Acho que a gente podia finalizar o chat, né? Não, é porque a pergunta, eu não consegui identificar a pessoa que está escrito iPhone. Esse relato, dentro da fala da Sônia, ela falava sobre depoimento especial, que é a escuta especializada da criança, né? Então a pessoa perguntou: esse relato é depoimento especial na avaliação psicológica? Mas eu acho que ela mesma, ao longo da explicação dela. Talvez a Cristiane poderia responder, né? Eu já falei ali, porque eu ouvi do Fabrício, eu já acrescentei. A Cristiane fala nessa preocupação, realmente, as crianças pequenas são as crianças mais difíceis nesse sentido, porque a fala, ela é uma fala com, vamos dizer assim, um valor de expressão menor, no sentido de que a gente não consegue, muitas vezes, identificar o que a criança está querendo exatamente dizer. Né? Mas eu acho que é tão importante, gente, a gente entender assim, ó, se essa criança não está conseguindo nem verbalizar ainda, como que ela organizou essa percepção toda, né? Então, muitas vezes essa criança, ela pode realmente utilizar o corpo, não estou dizendo que não tem que ser analisado isso, mas o que a literatura deixa claro, que toda vez que a gente começa a analisar corpo, analisar brinquedo, analisar um desenho, que nem seria nesse caso também, mas o desenho é muito importante, o cuidado nessa análise, nós temos que pensar em tudo que isso poderia representar. Né? A criança simular um ato sexual é muito mais crível de que ela possa ter assistido alguma coisa, mas ainda assim a gente não sabe se ela viu num filme, se ela viu outras pessoas, se alguém, né, onde que ela pegou essa informação. Então, na verdade, tem muito cuidado na reconstrução do contexto. Isso que nós temos que ter cuidado, a partir de um movimento da criança, alguma coisa, nós sairmos afirmando. Né? Eu entendo que ela pode ser vista, mas quanto menor a criança, maior a nossa limitação em ter ela como prova. Tá? Acho que isso coloca, eu acho que é muito importante, eu gostaria de deixar a minha posição. Quando a gente consegue entender isso que eu estou querendo trazer aqui, né, dessa relatividade, desses comportamentos, tudo, nós não colocamos a criança como a prova maior que nós temos. E a prova absoluta. Que hoje tem com depoimento especial, eu tenho me preocupado muito. Essa criança está ficando como a única prova. E isso coloca um peso em cima dessas crianças, primeiro um peso emocional, porque daí elas passam a ser a única, né, para poder garantir a sua segurança de outros, enfim, elas passam a ser a prova absoluta de um processo, e ainda uma prova que pode estar falha, né? Ela tem o direito a ser ouvida, eu acho que quanto mais a gente conseguir ouvir a criança, melhor, mas sempre para checar isso que ela está dizendo com outras provas, checar com outras informações, com outros dados. Sônia. Oi. Alexandre, boa noite. Oi, tudo bom? Sobre o assintomático, fiquei pensando para dividir com você. Não é porque no momento do contexto, aquela temporalidade, ele se manifestou como assintomático, que ele não vá lá na frente apresentar sintomas. Você concorda com esse raciocínio?
Sim, mas eu só quero que tu não coloque ele como absoluto. Todo mundo lá no final vai apresentar alguma coisa, tá? Aquela criança que hoje é assintomática pode, daqui 2, 3 anos apresentar, quando chegar na adolescência apresentar um sintoma, pode. E ela pode ter problemas na vida adulta, pode. Mas também não é que ela só não está apresentando agora e que necessariamente vai apresentar depois. Não, tá? Sim, não tem essa regra de 3, assim, tal, mas que sim. Atualmente, eu tenho uma pessoa que foi abusada com 9, 10 anos, hoje tem sexualidade exacerbada, uso exacerbado de álcool, de droga, Sim. não consegue interagir socialmente. E com a sua fala, você só veio me... Pode, não, e pode ter tido sintomas durante toda a vida, entende? E uma outra coisa que você falou também que eu achei curioso, que faz parte de uma rotina minha, a criança no que nomeia o pai como executor da tarefa do abuso, não sendo. Eu já vivenciei uns 3 anos atrás, Vila Kennedy, um bairro meio complicado aqui no Rio de Janeiro, que, vamos falar assim, a milícia local, ela não permitiu que essa pessoa fosse levada a julgamento, entendeu? Eles entenderam que o julgamento era deles, então assim, não houve nem a oportunidade de ser discutido se a formação prevalecia ou não. Ou seja, a criança ele teve que internalizar a culpa de ter levado o pai para o assassinato, né? Sim. Muito complicada a situação. Muito complicado. É muito complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa que espero que vocês não entendam errado, mas eu vou dizer uma coisa bem sincera. Eu acho que essa situação pode ser mais trágica para a criança do que ter vivenciado. O que vai gerar de sequela, que é imprevisível na vida dela? Essa questão de como nós vamos tratar essas vítimas, né, posteriormente, do que elas passam na rede, tá? Podem trazer sequelas tão graves quanto a situação de vitimização sexual ou mais ainda. Isso que nós temos que entender. E aí nós podemos acabar, inclusive, tendo crianças com muito mais sintomas em função de como foi levado nessa rede de apoio, né, que a gente oferece e de proteção dela. Tá? Isso, assim, para mim, aqui no Rio, então, Sônia, é uma preocupação latente. Infelizmente, o que a gente tem aqui no Rio de conselho tutelar, de despreparo de conselheiros e o conselho tutelar sendo utilizado só como um trampolim político e não com a finalidade que ele realmente deveria ter e exercer por falta de capacitação, de interesse e tudo mais, é absurda. Então, assim, muitas pessoas que recorrem ao conselho tutelar não têm amparo nenhum. E muitas coisas que chegam no judiciário, porque a gente sabe que nem tudo chega, quando tem qualquer questão do conselho tutelar, é como se nada tivesse acontecido. Não tem nenhuma repercussão, não tem nenhuma atitude por parte dos conselheiros normalmente, infelizmente. E, Bruna, eu vou me permitir, de verdade, assim, semana passada, semana atrasada, um relatório sobre isso para o juiz. Não é o conselho tutelar, é todo o sistema está fracassado aqui no estado do Rio de Janeiro. CRAS, CREA, SEDUC, saúde, tudo, todos os sistemas, rede social, tudo está fracassado. Uma criança que depois de 12 meses ela continua analfabeta funcional, ela continua negligenciada, continua na rua, tudo aconteceu, nada, ou seja, nada aconteceu depois de 12 meses com todos, literalmente, todo o sistema interagiu com essa criança, com essa família e absolutamente nada mudou. É muito horrível. E nós não podemos esquecer, né, que essa é uma outra abordagem, tá, que cada vez tem se utilizado mais, de que quando a gente fala nessas violências intrafamiliares, né, a ideia hoje dos autores é de que elas nunca são isoladas. Então, assim, falar de que houve uma violência sexual naquela família de um pai em relação a uma criança, tá, nunca está acontecendo de uma forma só assim. Há uma violência maior ali, há uma violência física, há uma violência entre outros elementos, entende? Então, sempre há um contexto de violência onde a violência sexual acaba acontecendo. Tá?
E isso, geralmente, então, tem uma repercussão maior, né, na vida dessa criança, tá? Porque, e acaba assim, para tu poder intervir, poder mudar alguma coisa ali, as intervenções são muito complicadas. Queria falar um pouquinho, né? Meu nome é Cristiane Andreotti, eu sou do interior, eu sou de Presidente Prudente. Eu me formei, fui trabalhar na Delegacia da Mulher, no atendimento de crianças vítimas de violência, e eu escrevi um livro, Enfrentamento da Revitimização, a escuta de crianças vítimas de violência sexual. Eu escrevi em 2009, foi publicado pela Casa do Psicólogo em 2012, e o que me levou a escrever esse livro foi de coisas que eu passei no judiciário, né, com o jeito do juiz me tratar, né, de me chamar para me ouvir, né, de um atendimento que eu tinha feito na delegacia. E eu saí de lá muito indignada e falei para a delegada, olha, eu vou fazer uma especialização, tem que ter, em psicologia jurídica. Aí eu fui para o SEDES, né, em São Paulo, e eu tenho toda uma trajetória depois disso, entrei para o mestrado, né, minha orientadora foi a Cristina Vicentim, e hoje eu dou uma capacitação da Lei Nova aqui na região toda, eu e uma assistente social. O que eu posso dizer é que muitas dessas cidades ainda estão construindo o protocolo e esse fluxo de atendimento. E essa assistente social que trabalha comigo, ela vai na cidade, ela ajuda a construir o fluxo a partir do que já existe, porque todas elas já atendem crianças vítimas de violência, né? Veio a lei para ajudar, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas eu estou muito contente, né, por essa lei. Depois do meu livro, faz 10 anos que aconteceu, né, essa mudança. E eu atuo também faz tempo como assistente técnica. E após eu ter escrito esse livro, começou a aparecer no meu consultório, né? Muitas mães que desconfiavam ou tinham certeza de crianças vítimas de violência. E aqui em Prudente, eu tenho um trabalho muito bom junto com o fórum, olha bem, né? Porque desde o primeiro momento que eu resolvi que eu ia ser assistente técnica, eu fiz supervisão com a Ivani, com a Cristina, do Fórum aí de Pinheiros. E hoje, graças a Deus, quando acontece um laudo e o suposto autor, o advogado vê o laudo, pede para desconsiderar, a promotora fala que não, que o laudo foi muito bem escrito. Mas o que eu vejo, que é aquilo que você falou, Sônia, não é um sintoma, né? Você precisa ter um tempo para atender essa criança. Por exemplo, quando chega uma mãe que quer me contratar como assistente técnica, a primeira coisa que eu digo para ela é que o meu trabalho é voltado no melhor interesse da criança. Independente de ela me pagar ou não, ela vai poder usar se ela quiser. Se ela não quiser, ela pode rasgar o laudo. E o que eu percebo é que crianças pequenas, que vocês estavam falando, às vezes chega no consultório realmente, aconteceu, e nos atendimentos pode durar 2 meses, 3 meses, porque eu vou deixando a criança ir revelando. Quando é pequena, é interessante que às vezes não aparece a questão do abuso, mas aparece que o papai puxava os cílios dela, e que ela estava brava com o papai. Essa mesma menininha de 3 anos e meio contou para mim que o papai, ela estava no vaso sanitário, o papai deu um tapa na cara dela. E aí eu fui atendendo e vendo esse contexto, isso que você falou, realmente tem que ser sistêmico, porque você tem que conhecer toda essa dinâmica, né? E esse pai, desde os 16 anos, era internado com transtorno psicótico severo, né? E no final, no laudo que eu escrevi, eu coloquei para o juiz
que o pai poderia, porque até a criança adora esse pai, né? Então, que até ela ter uma determinada idade, que pudesse alguém acompanhar essas visitas. E aí eu tive um grande problema, porque a avó do lado paterno foi até no conselho, mas o conselho de psicologia não aceitou. A questão que eu percebi que essa avó, desde o começo, ela não estava também interessada em proteger essa criança. Porque quando a mãe, desde o primeiro momento que apareceu no meu consultório, foi com essa avó. E a avó foi sem a mãe e dizendo que ia levar essa criança para fazer um exame, né? No ginecologista. E várias coisas foi me chamando a atenção de que essa avó não iria proteger. Então, por isso que o laudo, eu acabei colocando que até ela ter uma determinada idade, e me surpreendeu que o avô ficou aliviado e falou, doutora, eu também acho que tem que ser com uma pessoa, né? Porque meu filho tem muitos problemas. Sim. Né? E essa questão do que você falou da escola, também, eu acho muito importante você fazer uma análise de um todo, ligar na escola, né? Saber como que essa criança está indo. Muitas vezes eu peço histórico de 3 anos para olhar, né? Converso com professora. Então, eu acho que o trabalho é um trabalho que não pode ter pressa, em primeiro lugar, né? A gente tem que ficar naquele lugar realmente da escuta, e não só de ouvir e escutar ao mesmo tempo essa criança, e tomar o maior cuidado, como você falou, de não colocar, não contaminar, né, o que essa criança está trazendo. E essa lei 9, eu vejo que as prefeituras precisam entender o que significa essa capacitação, né? Porque eu tenho lugares que eu disse para quem me contratou que não funcionava daquela forma como ela queria, só como uma formalidade, que daquela maneira nem eu, nem a assistente social trabalhávamos, né? Tanto que eu falei para ela, olha, no mínimo, são 4 a 5 meses essa capacitação. Não é uma coisa assim. E mesmo assim, os grupos que é formado, fica no WhatsApp aberto, para que as meninas possam tirar as dúvidas. E o meu trabalho nessa capacitação teve todo o apoio, eu me capacitei, quis ver o que estava acontecendo em Jacareí. Conversei com a doutora Renata Rivide, que é a promotora de justiça, e o trabalho de Jacareí é um trabalho maravilhoso e que já vem acontecendo faz tempo com essa escuta, antes mesmo da lei entrar em vigor, né? E depois eu quis conhecer também do pessoal de Florianópolis, para depois eu entrar, né? E faço supervisão com o pessoal de Jacareí. Então, a gente vê que, de todo jeito, você tem que explicar bem qual vai ser o trabalho. Porque eu vejo que as pessoas, muitas vezes, que vai te contratar, acham que aí lá você dá uma palestra, e não é isso, uma capacitação, né? Sim. Ela é mais extensa. E eu estou muito feliz porque eu usei você no meu livro, né? De te conhecer. Eu tenho o teu livro também, já li teu livro. Ah, obrigada. E eu gostei muito de estar conhecendo você aqui agora. Obrigado. Um prazer se conhecer pessoalmente, né? A gente acaba se conhecendo por livro e não por pessoal. É verdade. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, acho que agora em meu livro, esse livro que eu escrevi, foi em poder discutir um pouco a rede. Acho que nós estamos bem melhores em relação à rede. Quem tem a experiência de 10 anos ou alguma coisa assim, sabe o quanto essa rede já foi falha a estrutura, né? Se a gente reclama hoje, né, eu acho que as coisas já estão bem melhores, mas ainda tem muito que fazer. Mas o trabalho da rede, ela depende também da capacitação do judiciário, né? Sim. Dos juízes, promotores, porque a gente vê ainda cada absurdo, né? De um juiz, recentemente, o que aconteceu com aquela menina, né? Mas, foi mas estuprada pelo Cristiane, tio.
Desculpa só te interromper. Eu acho o seguinte, estamos vendo luz no fim do túnel. Eu acho que as Sim, é um coisas avanço. estão melhores do que eram, né? Acho que a gente hoje tem um depoimento especial diferente do que existia antes. Eu acho que hoje os tribunais, até em se tratando de alienação parental, estão recebendo capacitações. Eu acho que as coisas estão melhorando. E, assim, eu fico extremamente feliz da gente aqui, 9h30 da noite, ainda estarmos aqui Sim. debatendo sobre o assunto, trocando, obtendo mais informação. Porque, Sônia, como eu tinha falado para você, eu não vou deixar de dar a minha impressão final. Tá. Estou naquele mergulho, Sônia. Definitivamente naquele mergulho em que quanto mais eu escuto e aprendo com vocês sobre o tema do abuso sexual, mais eu vejo escuro ou uma zona cinzenta ainda na minha frente, em que eu acho que todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, todos nós ou a pares, estamos dispostos a nos aprofundarmos sobre o tema, para a gente tentar levar mais informação, principalmente para o público leigo, para aquelas pessoas que têm total dificuldade de reconhecer e saber como lidar com as situações. Então, assim, eu gostaria... Bruna, se eu puder, eu sei que nós estamos fechando, acho que já devemos estar, de repente, quase fechando, né? Mas eu acho que vamos falar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da zona cinzenta. Eu acho que nós temos um problema muito sério, né? Quando a gente vai, e nós nem entramos, eu já tinha até coisa para discutir aqui do abuso sexual e alienação parental, mas assim, ó, o grande problema, até, e que eu acho que gera essa discussão do abuso e da alienação, é que quando a gente está no judiciário, nós estamos trabalhando sempre com, vou chamar de instituto, né? Tipo assim, umas tipificações em que as coisas precisam ser branca e preta, ou preta. O judiciário não aceita o cinzento. Funciona, né? E acho que a alienação parental passa muito por aí a discussão, né? Então, assim, eu entendo, nós não vamos mudar o judiciário e provavelmente, né, nós não vamos resolver o problema aqui também. A minha questão que eu gosto de discutir, inclusive, é a judicialização das questões familiares, a judicialização, né, dos conflitos, enfim, porque ele sempre nos coloca, quando nós vamos para o judiciário, nesse branco e preto, e que nós temos que saber quem é o responsável e quem é a vítima, como se fossem sempre sujeitos isolados, né? Um é totalmente o autor da ação e o outro é totalmente a vítima da ação, né? E a gente sabe que na vida real isso não acontece assim, né? Eu acho que se pelo menos o judiciário pudesse entender que, eventualmente, o mais importante não é nós definirmos se aconteceu ou se não aconteceu, mas é nós definirmos o que nós vamos fazer daqui para frente com a vida dessa família, eu acho que a gente deu um passo enorme. Enorme. Porque a gente pode até se decidir. Eu tenho um caso, né, que bem rápido, acho que assim, ó, que eu uso ele emblemático para discutir isso, que uma avó, tá? Assim, ó, o casal se separou, o pai tinha uma mãe, né? Então a avó paterna era uma avó que trabalhava para o conselho tutelar, era uma avó que estava com o olhar todo para as questões de sexualidade, ela identificava os abusos dentro do município. Esse pai e essa mãe estavam brigando muito porque havia uma questão social muito diferenciada. A mãe era muito simples, né? Ela trabalhava em condições muito simples e o pai já era um gerente de alguma coisa. Então, eles se separaram exatamente por isso, né? E então havia um olhar já de muito tempo em cima dessa mãe, de que era uma mãe incapaz de cuidar desse filho, e já vinham discutindo isso. Quando a criança está na casa da mãe, a avó materna a criança toma banho, passa correndo na sala e a avó materna passa a mão no xixi da criança, com 5, 6 anos. Tipo assim, dá um tapa ou passa a mão, assim, a criança passou correndo, passa a mão. A mãe, segundo a mãe relata, ela criticou a mãe dela ainda para não fazer esse tipo de coisa e, enfim,
Essa criança vai para a casa do pai, num contexto, né, de um olhar assim, e aí, o que acontece na casa da tua mãe? Provavelmente a criança relata que, imagina, a avó teria sido inadequada e feito isso. Imediatamente, tudo correu para o Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia e processo. Pronto. E agora, o processo, na época eu fui perita desse caso, eu estava trabalhando no tribunal ainda. Agora a perita tinha que dizer se houve abuso sexual ou não houve. Vocês estão entendendo? Ó. Ai, dá vontade de chorar quando a gente está num caso desse, porque assim, ó, se criou um volume, e aí quem sou eu para dizer se aquilo foi um abuso? Como é que eu vou dizer para o juiz, olha, juiz, não é bem um abuso, é mais ou menos, entende? Não existe essa figura de mais ou menos, houve intencionalidade, não houve, nem essa discussão, eu não tenho nem literatura para discutir isso, entende? E aí ficou uma discussão toda que eu me posicionei, claro que o juiz não gostou. Eu disse, olha, nós não vamos chegar nunca a definir se houve um abuso ou não. Porque há um olhar diferente nessa situação por parte da família materna, há uma situação... O pai, a minha sugestão, inclusive, foi, então, a avó materna, para a segurança de todos, a avó materna não fica com a criança sozinha. Pronto. Só esta restrição. E o resto, a vida segue. Vamos seguir em frente, vamos parar, porque essa criança aconteceu. Essa situação que nós estamos falando de sintomatologia. Essa criança, se ela fizer a sintomatologia, não vai ser por essa passada de mão que a avó deu. Vai ser por esse contexto que nós estamos criando em cima disso. E o juiz queria, não, mas a conclusão tinha que ser, houve abuso ou não houve? Tinha que chegar nessa conclusão. E aí eu tentei descrever para o juiz que nós trabalhávamos em zona de sombras e que o mais importante para essa criança não era essa decisão dele nesse sentido, era a decisão do que ele deveria dizer para ser feito daqui para frente e ponto final, sem precisar chegar a uma decisão. Olha, eu sei que ele reclamou e tal, não sei, porque eu nunca acompanho os casos até o final, né? Mas assim, não foi, o juiz não gostou realmente da maneira como eu tratei o caso. Mas eu acho, eu só estou trazendo essa ideia para mostrar assim, quem sabe a gente começa a aprender a circular um pouco nessas sombras. E aprender a circular nessas sombras é a gente poder aceitar que eventualmente nós não vamos poder definir se houve ou não houve. Então, ainda que a gente não conseguiu definir se houve ou não houve, nós podemos definir como é que podemos propor a vida dessa criança daqui para frente. O que é melhor para ela daqui para frente? Pensando na segurança, no bem-estar, enfim, mas como que a gente pode ajudar essa família a voltar a seguir a vida, né, como família? Somando o que você disse, a Gisele Groeninga, no primeiro encontro que a gente teve, ela ressaltou exatamente nesse ponto, dizendo: a criança tem que ser vista não como um caso de abuso, mas como algo muito maior do que só aquele abuso. Não é que seja só, né? Mas o abuso em si. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. É muito mais mesmo. Concordo com isso. E acho que a gente poder discutir isso hoje, poder trazer essa ideia, para quem já fala, eu ensino perícia de abuso sexual há mais de 20 anos, eu posso dizer que hoje eu poder falar isso, eu não podia falar há 20 anos atrás dessa forma. Porque era capaz de ser denunciada no conselho, se eu dissesse o que eu estou dizendo aqui. Então, acho que nós estamos crescendo. Acho que nós estamos caminhando. É importante a gente ver essa caminhada. Bom, mais alguma pergunta, gente, para a gente poder fechar? No chat não tem nada. Então, Sônia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você, sem dúvida nenhuma, engrandeceu ainda mais o nosso evento, a Par Convida. Você trouxe muita informação. E nós estamos muito honrados de poder ter recebido você por aqui. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. Já fique sabendo que agora eu vou perturbar por direct, e-mail, WhatsApp. Você aprendi a usar o direct, pelo menos, que eu não sabia. Então, assim, eu desejo uma boa noite a todos e, mais uma vez, agradeço imensamente pela sua contribuição. Muito obrigada, Bruna. E foi uma satisfação estar com vocês aqui. Gostei muito de participar. Tá? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Sônia.
Isa. Continua gravando. A gente pode encerrar.